Irmãos, nós estamos já há algumas semanas falando sobre fé. A Fernanda ministrou aqui num dos cursos de quarta-feira falando sobre fé. Depois a pastora, numa sequência no domingo, falou sobre fé. E o Francisco, na última quarta-feira, trouxe um pouco também na introdução daquilo que ele queria falar, um pouco a respeito da fé. E de nós não só falarmos sobre a fé, mas praticarmos ela, o que é muito mais difícil. E eu, orando ao Senhor, eu já tem alguns dias que eu não ministro, pedindo ao Senhor uma palavra, e eu confesso que eu achei que Ele ia me nortear para um caminho diferente. E quando eu comecei ontem, antes de sair para trabalhar, preparar alguma coisa que o Senhor já vinha falando, depois à noite, a hora que eu cheguei do trabalho, eu fui concluir aí o meu esboço, e o Senhor novamente trouxe para esse ambiente da fé. Mas eu queria que você tivesse bastante delicadeza no ouvir o que vai ser falado hoje, e que o teu entendimento esteja aberto para entender esse conceito. Nós abrimos o culto de hoje lendo a carta aos Hebreus no capítulo 11, que é onde o escritor da carta aos Hebreus ele fala e cita sobre os heróis da fé. E esse escritor, ele traz nesse capítulo 11, ele traz uma pequena revisão de quem foram os heróis da fé. Ele fala sobre Abraão, ele fala sobre a fé de Abraão, ele fala sobre o acontecimento que veio a partir da fé de Abraão, ele fala a respeito da fé de Moisés, e ele cita a fé de tantos outros homens nessa carta, que eu acho fantástica essa passagem, porque eu entendo que o capítulo 11 de Hebreus, ele é uma carta que aponta para nós a transição do antigo para o novo pacto, porque no final dessa carta tem uma chave, um grande segredo, onde o escritor fala que tudo aquilo que aqueles homens passaram, que aquelas mulheres passaram, por intermédio da fé venceram, nada daquilo que eles viveram ainda estava próximo de ser aquilo que nós iríamos viver. E isso é fantástico. Então nós vamos ler um pouco hoje a respeito disso e falar um pouco a respeito dessa ótica, a respeito da fé, conforme esse escritor e nessa carta diz. Então nas últimas semanas eu vim ouvindo as mensagens liberadas nessa casa, todas as mensagens que nos apontavam e que nos incentivavam a viver nesse ambiente de fé, amém? Quem está acompanhando os cultos sabe do que eu estou falando. Foram mensagens que falaram a respeito da mulher do fluxo de sangue, mensagens que nos apontavam para pessoas que se movimentaram e foram curadas e foram libertadas por intermédio da fé. Porém, esta manhã eu quero que você preste atenção, porque o novo pacto ou a nova aliança não é um ambiente para que a gente venha a ser incentivado a viver na fé. Amém? Nós estamos agora numa nova aliança, num novo pacto. E o novo pacto, ele não é um ambiente que a gente incentiva as pessoas a viver por fé. O novo pacto é uma realidade presente de fé. É um ambiente disponível para você exercer a sua fé. Você está comigo aqui ou não? Amém? Então, se nós estamos agora debaixo de uma nova aliança, se nós fluímos agora num novo pacto por intermédio do sangue de Jesus, eu não preciso mais ficar te estimulando a viver por fé. Você tem que viver pela fé. Porque, oh, aleluia, irmã, você é meus olhos, viu? Sabe por que eu pedi o óculos? Para te enxergar melhor. O novo pacto é uma realidade presente. Fala para o seu irmão, já está disponível. É uma realidade disponível. Quando sai uma música nova no Spotify, quando sai uma música nova em algum canal digital, ou quando sai um vídeo novo de algum youtuber, o que ele coloca lá? Já está disponível no nosso canal um novo vídeo. Já está disponível no nosso canal aí de músicas digitais o novo single do fulano. Aí você vai, procura e acha, porque é visível.
Fala para o teu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Fala para ele, a realidade do novo pacto é uma realidade disponível, porém invisível. E é por isso que o novo pacto é o ambiente para você caminhar por fé. Porque eu preciso acreditar que algo que eu não vejo está acontecendo. Porque eu preciso acreditar que algo que as minhas mãos não tocam vai acontecer. É eu não precisar olhar para algo e acreditar naquele algo. Não, eu olho para dentro de mim e vejo essa realidade presente agindo dentro de mim, e eu acredito que eu vou vencer as muralhas. Então eu não posso mais ficar estimulando vocês a viverem por fé, porque não tem outro caminho para se viver a não ser por fé. Por isso que Hebreus, no capítulo 11, o escritor ele começa dizendo: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Ou seja, se eu estou em Cristo, o que eu espero nele é a vida eterna, irmão, amém? A única coisa que eu posso esperar em Cristo é viver a eternidade. Não é carro novo, não é dinheiro, nada. A única coisa que eu posso esperar vindo dele é a vida eterna. E eu só vou acreditar nisso pela fé. Eu creio em algo futuro, amém? E é a prova daquilo que não podemos ver. Tá bom, irmão, mas como que você acredita em algo que você não vê? Eu acredito porque eu não vejo, mas eu sinto. Eu não vejo materializado, mas eu vejo acontecendo dentro de mim. Mas como que você se movimenta? Qual é o segredo? Não tem segredo, tem que ser por fé. Ah, como é que eu faço? Tem que ser por fé. Não tem outro segredo. Vamos caminhando aqui. O novo pacto é um ambiente jurídico, onde a única condição que Deus exige de nós é viver por fé. E é por isso que o escritor relembra os hebreus dizendo: ora, a fé é a certeza. O que te traz certeza da salvação, irmãos? A fé. E o próprio Senhor Jesus falava: se você crer e tiver fé, as coisas vão acontecer. Então o novo pacto, essa nova aliança por intermédio do sangue de Jesus, é um ambiente jurídico, onde a única condição que Deus exige, se você perguntar para mim, mas Deus vai exigir qual sacrifício de mim? Deus não exige sacrifício de ninguém, sabe por quê? Porque todo sacrifício já foi feito aonde? Então fala para o seu irmão, pega que é de graça, irmão. Fala para ele, para de ficar procurando receitas na internet, fórmulas, deixa eu ver o signo, deixa eu ver o ascendente da onde que está, com quem vai, vezes 4, elevado ao quadrado, para ver como é que vai ser o meu dia. Não. Porque toda a nossa condição e toda a nossa vida está em Cristo. É por isso que agora é a vida dele em nós. Então se você quer consultar como é que vai ser a sua semana, consulte ao Espírito Santo de Deus que habita em vós. Porque é Ele que vai conduzir o teu dia, é Ele que vai conduzir a tua semana. E como que você faz, irmão, para entender e se movimentar nisso tudo? Pela fé. Porque a fé é a certeza que eu vou receber algo que hoje eu ainda não vejo. Posso ouvir um glória a Deus? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar o dono de todas as coisas. Quer agradar ao Senhor? Tenha fé que Ele vai cuidar de você, independente daquilo que você está vendo. Quantos de vocês, quantos de nós nesses dias de pandemia olhou para o teu armário e não tinha nem o que comer direito? Você falou: eu vou ter que fazer alguma coisa, eu preciso dar um jeito. A empresa te coloca de férias, né, Paulo? A empresa coloca a gente de recessão contratual. A empresa coloca de, como é que é o nome lá, André? Cadê o André? Layoff, não, layout. E tem o, não é layout, gente, tem o home office e tem o outro, como é que é? Layoff, né? O layoff que é uma demissão de mentirinha. E aí a gente começa, Léo, a gerar dentro de nós assim: e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Só fica preocupado com o que vai fazer quem não conhece o pai que tem. Porque pergunta para alguma criança dessa casa que sabe quem é o pai, se ele vai passar por necessidade. Pergunta aí para o seu irmão. Nenhum filho de vocês vai ficar com medo em meio à crise, sabe por quê? Porque ele sabe que você fica sem comer para dar comida para ele.
Então olha para o teu irmão e fala: quem sabe o pai que tem não tem medo na dificuldade. Porque a gente se vira, né, Léo? Porque agora tem o Mateus, brother. Né, dona Regina? Antes era só o Léo, antes era só a Maria, né, Maria? E agora? Agora tem esse menino lindo, né, cara? Ainda bem que ele puxou a mãe, né, Léo? Não? A careca é igualzinha a sua, cara. Menino lindo, gente. Essa família eu amo demais. Ei, Chicão, os meninos têm problema na pandemia? Esse dia eu fui pegar o Francisco lá, o Caleb saiu com aquela carinha dele assim. Eu falei: e aí, mano, e a escola? Ele: não tá tendo, não. E o videogame? Só no sábado. Quando ele falou só no sábado, isso apontou que tem um pai dentro de casa, que tem uma mãe dentro de casa. Por quê? Porque tem regras. E ele sabe que ele tem o videogame, mas ele só vai usar o videogame no sábado. Assim somos conosco no mundo espiritual, irmãos. Quem sabe o pai que tem, quem sabe o Deus que tem, não teme em meio à tempestade, ele vive por fé. Senhor, se o Senhor diz que eu posso ir até aí andando sobre as águas, sobre a tua palavra eu vou. Senhor, se sobre a tua palavra a tempestade vai acalmar, sobre a tua palavra eu vou lançar: acalma vento e tempestade. Mas existe uma palavra lançada sobre nós esses dias. Viva a palavra que está sobre nós esses dias. Ouça, obedeça ao Senhor e multiplique. Viva os 10 melhores anos da sua vida. Flua, obedeça ao Senhor e caminhe por fé. Não fique esperando, irmão. Deixa eu ver. Gideão que era assim: se é o Senhor falando, agora faz isso, faz aquilo. Não, agora é por fé. Se o Senhor falou, faça. Sem fé é impossível agradar o dono de todas as coisas. Isso está escrito aonde, pastor? Lá em Hebreus 11, capítulo 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dela se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Olha o que o escritor está falando, irmãos. Em verdade eu te digo que sem fé é impossível agradar a Deus. Fala para o teu irmão: sem fé é impossível. Você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, você pode vir no culto, mas se você não acreditar que é Ele que muda, se você não acreditar que é Ele que traz a resposta, de nada adianta. Porque o escritor fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer nele. Então fala para o seu irmão: não basta se aproximar de Deus. Agora eu peguei você. O que é se aproximar de Deus? É vir num culto. Você é o quê? Não sei, mas eu vou num culto dia de domingo, numa quarta. Ou eu ouço uma palavra no YouTube. E o problema dessa geração é essa, porque tem muita gente perto de Deus sem conhecer a Deus. E a fé é a chave que vai fazer você experimentar coisas novas em Deus. É a fé que vai te movimentar e te levar para um lugar seguro chamado ambiente de Deus. E o escritor está falando isso. Portanto, se pela fé alguém se aproxima dele, precisa crer que ele existe, precisa crer que ele faz, precisa crer que ele é indispensável. Quantos aqui entendem que Deus é indispensável para a tua vida? Levante a mão. Você sabe o que quer dizer isso? É indispensável. Sem ele eu não vivo. Ele é o fôlego de vida em mim. E é a fé que me movimenta para isso. Porque as pessoas vão perguntar: tá, mas cadê o teu Deus? Me mostra ele. Aí você mostra a sua barrigona e fala assim: tá dentro de mim. Mas não tem nenhum altar para você colocar ele? Não, porque o altar sou eu. Não tem nenhum sacrifício que você precise fazer para ele? Não, porque o sacrifício foi ele. Ele é o único Deus que foi o próprio sacrifício. E nós temos que mostrar para as pessoas que o que nos movimenta é a fé. E de fé em fé e de glória em glória nós vamos caminhando. E as coisas começam a acontecer na tua vida. E as pessoas vão olhar você em meio à tempestade seguro, tranquilo. O pau comendo na tempestade, o pau comendo na crise. E você aonde, irmão? No camarote de Deus. Todo mundo olhando você no camarote do Senhor, guardado, tranquilo, em um ambiente seguro. E aí as pessoas vão começar a olhar para você e vão falar: cara, como é que você consegue andar tranquilo em meio a uma tempestade? Aí você vai falar: eu tenho algo em mim chamado fé. E fé não se explica, fé se vive. Quer viver a fé que eu vivo? Anda comigo, irmão. Porque como é que eu explico para o Francisco uma coisa que é invisível?
Ele vai me chamar de maluco. Como é que eu falo para as pessoas que eu oro para um Deus que ninguém enxerga? As pessoas vão me chamar de maluco. Mas quando as pessoas começam a enxergar o Deus que eu sirvo dentro de mim, vai chegar uma hora que ela vai chegar em você e vai falar: me mostra o caminho. E você vai apresentar quem? O caminho, a verdade e a vida. Mas tudo isso é por intermédio da fé. Agora olha o que eu escrevi e que o Senhor me falou ontem. Se hoje vivemos dentro deste ambiente jurídico, ou seja, dentro de uma nova aliança estabelecida por meio da cruz, aonde o sangue de Jesus, simbolizando ali o sacrifício perfeito, nos comprou, ou seja, pagou toda a dívida. É a partir do crer nesse sacrifício e a partir do crer, olha nisso, irmãos, é a partir desse crer nesse sacrifício, nesse sangue que trouxe esse novo pacto estabelecido naquela cruz, é que seríamos salvos. Então precisamos caminhar dentro desse ambiente entregue a nós. Então, pastor, qual é a única condição para viver nesse ambiente? Reconhecer o sacrifício da cruz, crer que Jesus morreu por nós. E a palavra do Senhor vai dizer: quem crer e for batizado, não é quem der a maior oferta, não é quem for o maior dizimista, não é quem é o mais generoso no fazer as coisas, não é o mais habilidoso, é quem crê. Crê no que, pastor? Crê que aquele sangue vertido naquela cruz foi por mim e por você. Irmão, é muito mais fácil viver dentro desse ambiente jurídico que é invisível, mas é extremamente transformador. Olha para o teu irmão e fala para ele: é invisível, mas é extremamente transformador. Quando nós entendemos o Espírito que habita em nós, quando a fé nos transporta para esse ambiente, meu irmão, pode cair canivete do céu, que você fica tranquilão, porque a palavra do Senhor diz: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, igreja, não será atingida. Como que eu creio nisso, pastor? Pela fé. Nos dias de hoje a gente pode falar: 1000 pegarão Covid, 10.000 também, mas eu não serei atingido. Eu peguei Covid. Aliás, eu fui diagnosticado com o vírus, mas ele não me... Quando a médica falou: seu pulmão está limpo, só volta para casa, toma aspirina e fica de boa uns 5 dias aí que você sara. Demorou. E perdemos tantas outras pessoas para esse vírus horrível. Mas eu glorifico ao Senhor, sabe por quê? Porque nesse 1 ano e 4 meses eu não fui no velório de nenhum parente de vocês aqui, ninguém da família de vocês aqui, porque o Senhor guarda a tua entrada, o Senhor guarda a tua saída. O Deus de Israel nunca dorme e Ele tem guardado as nossas vidas, amém? A fé tem nos feito vencedores nesses dias. A palavra diz que quem crer e for batizado será salvo. Se você quiser anotar, está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Nós estamos contextuando os textos de Hebreus, capítulo 11 e 12. Pastor, qual ambiente é esse? Que ambiente invisível é esse? É exatamente aqui que eu entro na palavra. Porque esse ambiente, irmão, ele é um ambiente invisível no espírito. Este ambiente é um ambiente que só acessa quem nasce de novo. Se você não nascer de novo, é impossível você ver a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus, sim ou não? Quer ver a movimentação de Deus, sim ou não? Então você precisa nascer de novo. Para acessar esse ambiente de fé, para caminhar em fé, para caminhar num novo pacto, entendendo que as coisas agora não é mais naquilo que se vê, porque quando eles viam algo que estava sendo apontado para Cristo, e Cristo agora não está mais sendo apontado. Homens de mau caráter agora passam a ser homens de bom caráter. Vocês estão entendendo ou não?
Mulheres que antes não tinham moral nenhuma perante a lei, não tinham acesso a nada, agora no Espírito são igualadas. Porque agora o ambiente é invisível e traz o poder a todos. Não tem mais homem, não tem mais mulher no Espírito, não tem criança, não tem adulto, não tem grego, não tem judeu. Todos nós somos um no Espírito. Amém ou não? Então não adianta, mulher, você chegar na tua casa e falar para o teu marido: mas o pastor falou que agora nós somos igual. Não. Você é igual no Espírito, se vocês estiverem com o jugo igual. Os dois na mesma medida de graça. Você está comigo ou não? Porque o que vai prevalecer dentro da tua casa é o Espírito de Deus que habita em você. Este ambiente, ele tem a fé como base para viver a partir de uma nova natureza. Eu tenho fé que eu vou mudar. Eu tenho fé que o meu marido vai mudar. Eu tenho fé que a minha esposa vai mudar. E ele vai mudar, porque eu vou buscar por ele. E se ele não mudar, eu vou mudar. Diga glória a Deus. Levanta a tua mão e diga: se as pessoas não mudarem, eu vou mudar. Aleluia. Uma nova vida que está sendo gerada no nosso espírito. Ou seja, eu não vejo com os meus olhos, mas eu enxergo e sinto no espírito. Eu não sei vocês e se vocês já chegaram nesse nível, mas quando a gente morre para as nossas vontades, quando a gente realmente passa pela cruz, quando a gente realmente começa a acessar uma nova vida em Cristo, a gente sente no espírito o que é para fazer, o que não é para fazer. Quantos filhos dessa casa têm me ligado, mandando mensagem: eu preciso fazer um negócio, o que você acha? E eu falo: vamos orar, vamos discernir no Espírito. E se for da vontade do Senhor, vai acontecer assim, 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 assim. Irmãos, o que acontece? Exatamente como a gente falou: se for do Senhor, vai ser assim, 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 assim. E quando é do Senhor, o assim, 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 assim acontece. Sabe por quê, irmãos? Porque a movimentação está aqui, ó. É uma mudança interna, é uma mudança de postura, é uma mudança de caráter, é uma mudança de persona. A tua personalidade muda, porque não é mais a tua vida, é a vida de Cristo em você. Mas você precisa ter fé e acreditar que agora em Cristo nós permanecemos firmes. Como nós cantamos aqui semana passada: não seremos abalados. Diga para o teu irmão: não seremos abalados. Fala para ele: estamos vivendo em um ambiente que os nossos olhos não enxergam, mas eu sinto dentro de mim. O escritor de Hebreus é perfeito na colocação dele quando ele cita os heróis da fé. Agora eu começo a pregar para você algo muito sério, porque o escritor de Hebreus, no capítulo 11, ele fala daqueles heróis que foram excelentes em sua fé. Não se dobraram diante de outros deuses, não se dobraram diante de outras adorações, não se corromperam em seus desejos, não se corromperam em sua espiritualidade. Homens e mulheres que ouviam a voz do Senhor e obedeciam. O escritor de Hebreus vai falar de homens que morreram a fio da espada porque não recusaram o teu Deus. Homens que foram lançados em cova de leões porque começaram a orar ao Senhor e desobedeceram uma ordem real. Homens que não tinham problema com o sistema do mundo porque eles sabiam que eles não eram do mundo. O escritor é perfeito, pois todos eles venceram algo. Todos esses heróis da fé conquistaram algo, ou até mesmo foram salvos ou libertos por meio de uma única condição: a fé. A fé. Porém, apesar de todos terem vivido por fé e terem sido aprovados, a carta relata que, presta atenção o que o escritor fala, que eles não presenciaram a concretização do que Deus havia prometido. Sabe o que significa isso?
que eles tinham uma fé tremenda, e todos eles venceram algo ou conquistaram algo pela fé, mas nenhum deles presenciaram o que Deus ainda tinha prometido. E qual era a promessa do Senhor? Que eu e você nos tornaríamos o templo do Espírito, que eu e você seríamos o templo do próprio Espírito, que o próprio Deus viria habitar dentro de nós. Essa era a esperança dos grandes homens da fé, de viverem o que nós vivemos hoje. Homens que enfrentaram reis, homens que enfrentaram exércitos, brigando por causa de Deus, brigando por causa da sua fé, mas nenhum deles viveram o que nós vivemos hoje. Fala para o teu irmão, glória a Deus. Hoje, irmão, você não precisa aguardar um ano para alguém orar pelos seus pecados. Hoje você não precisa amarrar um sino na cintura do sacerdote para ele entrar e oferecer a tua oferta. O véu se rasgou, Deus liberou o acesso. Hoje eu e você, por intermédio do sangue de Cristo, entramos no lugar santíssimo. Era isso que esses homens da fé esperavam. E aí a gente fica com aquele papo furado. Ai, quando eu morrer, que eu chegar no céu, eu quero ver Moisés. Quero perguntar para ele, e aí, mano, como é que foi abrir o mar no meio? Quero falar com Abraão, como é que foi ser o pai da fé? Aí o Chicão ia falar assim, eu quero saber com Abraão como é que é cuidar de muitos filhos. Muitos filhos ele tem. Ah, eu quero falar com eles. Sabe o que vai acontecer se um dia esse encontro acontecer? Eles vão falar assim, vem cá, me diz como é que foi carregar o Espírito do próprio Deus dentro de você. Abrir mar vermelho perto de carregar o Espírito de Deus não é nada, irmão. Me fala como é que foi viver num tempo que não precisava de sacrifício, que não precisava mais viver debaixo de um jugo de lei, que era só reconhecer, que é só crer que o sangue vertido na cruz te comprou e que está tudo pago, e que a única condição para viver nesse ambiente é crer, é confessar, é começar a ser transformado e andar numa nova vida. Ei, irmãos, presta atenção no que eu estou te falando. Homens do passado foram colocados na Bíblia como homens que o mundo não era digno deles, e eles não tinham noção do que era carregar o Espírito de Deus dentro deles. Agora nós vivemos uma geração que despreza o Espírito, uma geração que tem que caminhar por fé, mas despreza a fé. Uma geração que quer estar na igreja, mas quer estar no mundo. Uma geração que conhece a Deus, creu em Deus, foi batizado, mas quer continuar no mundo. Que geração é essa? Essa é a geração que vai para o inferno. Pastor, está bravo? Tô. Porque é inadmissível alguém chegar aos pés de Jesus, é inadmissível alguém chegar aos pés de Cristo, pedir perdão pelos seus pecados, aceitar a Ele, ser transportado por um ambiente de graça e recusar a graça. Eu não consigo entender como que as pessoas têm a capacidade de dizer o que está acontecendo comigo em Cristo não é suficiente, eu quero o mundo. E todas as vezes que você fala eu quero o mundo, você está declarando eu quero o Senhor do mundo, eu quero Satanás, eu quero o demônio. E não adianta olhar com a cara feia para mim não. Não é isso? Porque ou você tem Deus como teu pai, ou você tem o diabo como teu pai. Ah, eu tenho fé que vai acontecer o quê, irmão? Misericórdia a Deus, mas você não quer Deus. Me ajuda, Deus, mas você não quer Deus. O ambiente liberado para nós é um ambiente de transformação. Sabe por quê, meu irmão? Porque Paulo, né, o escritor aqui aos Hebreus, ele fala dos heróis da fé no capítulo 11, amém? Aí ele vai para o capítulo 12, abre aí a tua Bíblia aí. Abre aí. Vamos pular, porque o 11 não é para nós, mas o 12 é. Ler Hebreus 11 nos mostra que hoje seria muito mais fácil viver pela fé. Porém, nosso maior inimigo ainda é a resistência de viver uma vida crucificada. É, meu irmão. Alguém aqui já foi jogado em cova do leão porque estava orando? Foi?
Alguém aqui já foi jogado em fornalha porque recusou uma ordem do Bolsonaro? Não? Porque recusou uma ordem do Felício? Você viu algum comerciante que abriu o comércio dele na pandemia contra o decreto ser jogado em alguma fornalha de fogo ardente? Não. É o que acontecia com esses homens aqui. É isso que eu estou te falando. Hoje seria muito mais fácil viver pela fé. Porque Deus habita em nós e Ele faz todas as coisas por nós. Mas não, por que não? Porque o nosso maior desafio hoje é viver uma vida crucificada. E Paulo, quando traz a lembrança aos hebreus sobre a carta do capítulo 11, dos heróis da fé, ele entra no 12. Aí no 12 ele vai dizer assim, ele diz assim, ó: portanto também nós, agora é pra gente, fala pro seu irmão, agora é a gente, irmão. Agora aqui é conosco aqui, ó. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha. Fala pro teu irmão, lança fora o que está te atrapalhando, meu irmão. Atrapalhando o quê? De acessar esse ambiente invisível, de acessar esse ambiente espiritual, de acessar as glórias disponíveis nesse ambiente para você. É isso que Nicodemos falava para Jesus: cara, eu vejo que tu és o Filho de Deus, porque as coisas que você faz é demais. Me mostra, cara. Você só vai conseguir ver isso se você nascer de novo, porque é algo gerado no Espírito. Não se compra, não se estuda, não se acha em faculdade, não se acha em curso de teologia, se acha num ambiente espiritual por intermédio da fé. Amém ou não? Desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Fala pro teu irmão, tira os teus olhos do pecado, meu irmão. Tira os teus olhos da dificuldade e continue correndo, avançando para o alvo. Alguém aqui já correu uma maratona? 5 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros, alguém já? Eu já corri uma de 10 quilômetros. Acredite você ou não? Foi ou não foi, meu amor? Lá no Parque Estadual de Campos Jordão. Far away. Marquinhos, eu pesava uns 90 quilos na época. Fui com os bombeiros da Embraer, Elias. 10 quilômetros e eu na minha mente, 10 quilômetros. Irmãos, quando eu cheguei lá, qual é o objetivo de uma maratona? Você chegar no final. Aí a sua mente já começa assim, e o tempo? Mas e se eu for o último? Mas e se eu passar mal no meio do caminho e passar vergonha? E aí você começa a tirar o foco, que é chegar no final. Fala pro teu irmão, não importa o tempo que vai durar, mas chegue no final. O final é a salvação, o final é a esperança de Deus em nós. Mas a gente começa a correr a maratona nessa nova natureza. A gente vai começar, mas eu vou ter que deixar de fumar. Mas eu vou ter que deixar de beber. Eu vou ter que deixar de transar. Eu vou ter que deixar de não sei o quê. Aí começa a desculpir. E sai o foco. Irmãos, nos meus primeiros... Elias, a minha primeira meia hora de corrida, minha mente só ficava assim, eu vou morrer. Cara, não tinha corrido 1 quilômetro ainda, faltava 9. Irmãos, fui, corri, quase morri, mas cheguei no final. Tempo dos caras do bombeiro, 40 minutos e não sei quanto. 50 minutos, tempo do pastor Fernando, 2 horas e 54 minutos. Mas cheguei. E o Parque Estadual de Campos Jordão, ele tem muita mata, muita curva. Então quando faltava 100 metros, eu escondia atrás da moita. Passei. Beleza. Foi difícil? Foi. Irmãos, um dia eu caí na besteira de correr uma de 10 de novo, só que aqui. Saía do Vale Sul, vinha até o SESI e dava a volta e voltava para o Vale Sul. Ô Diógenes, a hora que eu saí do Vale Sul, que eu olhei a cidade de Jardim toda, eu tirei o chip do meu tênis, Léo. Eu vou para casa. A reta me fez desistir do propósito. Quando eu olhava aquele calorzinho subindo do asfalto assim, eu falei, eu vou para casa comer hambúrguer. E muitos de nós estamos parando no meio do caminho porque nós estamos olhando a dificuldade do percurso. Não olha a dificuldade do percurso, porque o próprio Jesus disse, nesse mundo, meu irmão, você vai ter aflições.
Nesse mundo você vai ter dificuldade, nesse mundo vai vir tentação, nesse mundo vai vir um monte de coisa, mas tenha bom ânimo. Avance. Cada um no seu estágio, cada um no seu limite, cada um no seu tempo, mas avance. Olha o que ele está falando. Saia, se desembarace de tudo que te atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Fala para o teu irmão: eu desejo para você, nesses dias, perseverança em Cristo. Lembra da Dory do Procurando o Nemo? O peixinho que esquece de tudo lá, você lembra dele? Então, fala para o teu irmão: continue a nadar. Não desista. A corrida é longa, mas olha, irmãos, o prêmio é certeiro. Dificuldades vão vir, falta de ar vai vir, vontade de desistir vai vir, né, Cláudia? Às vezes vem um monte, o choro. Mas quando nós olhamos para o prêmio proposto, que é Cristo em nós, a esperança da glória. A fé, fala para o seu irmão: a fé é o seu Gatorade, irmão. A fé é o teu isotônico espiritual. Quando você pensar em desistir, toma mais um pouquinho de fé, levanta, chacoalha a poeira e continua avançando, amém? Versículo 2: e olhando fixamente para o autor e consumador da onde, irmãos? Olhando, vamos ler aqui para você não se perder, ó. Se desembarace de todo o pecado, de tudo que se envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Olhando para quem? Para a dificuldade? Não. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus! O qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono do Pai. Reflete profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Ou seja, Jesus nunca se desanimou por nós. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então, irmão, não se desanime. Fala para o teu irmão: não abandone a Jesus. Não abandone esse ambiente jurídico, não abandone, irmão. Lá fora não tem nada para nós. No mundo não tem nada para nós. Ah, mas eu gosto. Então vai de vez, não enche o saco. Agora, se você quer tomar uma decisão de ficar em Cristo, permaneça nele, irmão. Você está comigo aqui? Ah, mas o pastor não pode falar assim. O pastor tem que falar para ficar. Quando Judas traiu Jesus e ia trair Jesus, na mesa da Santa Ceia, o Senhor Jesus não impediu ele de sentar na mesa. Está comigo? Mas chegou um momento que Jesus olhou para ele e falou assim: você está aflito com o que, filho? Vai fazer o que te foi proposto. Tipo, não quer a minha mesa? Sai fora, velho. Vai fazer o que te foi proposto. Agora quer ficar em mim? Recebe a minha vida. Porque eu não sou um Deus de mescla. Ele está falando isso na manhã: eu não sou um Deus de mescla. Eu não sou um Deus que é conveniente com o pecado. Não sou. Eu sou um Deus que cura. Eu sou um Deus que salva. Eu sou um Deus que justifica. Eu sou um Deus que perdoa. Então venha para mim e eu vou cuidar de você, o Senhor diz nessa manhã. A fé no novo pacto só conhece quem tem realmente uma vida totalmente crucificada. Fala para o teu irmão: enquanto a sua vida natural não for crucificada, irmão, você não consegue viver pela fé. Porque a fé é para um ambiente invisível. É para uma nova natureza. É para uma nova vida. Fala para o teu irmão: recebe essa aí. Nosso inimigo ainda é a falta da fé. Falta de fé nos dias de hoje significa não acreditar nem em Deus e nem em nada que vem dele. Pare de olhar para as coisas naturais. Pare de olhar para as coisas perecíveis, porque certamente o Senhor não está lá. Ah, mas eu não vejo nada, eu não vejo mudança. Enquanto você olhar aqui, você não vai ver. Mas eu olho filhos nessa casa aqui que estão mudando muito de dentro para fora. Quando eu olho para o Francisco, eu não vejo dinheiro nenhum nele,
a mais do que eu via há 3 anos atrás. Mas eu vejo um grande homem de Deus sendo formado nele. No Elias, que está suportando as suas dores firmemente. Em mulheres dessa casa que tem... Cara, tem gente que quando chegou aqui, irmão, carrapicho era pouco. Tinha de tudo, tinha carrapicho, tinha carrapato. Tudo quanto é sujeira que você possa imaginar, tinha. Estou falando de algo interno. E hoje já foi limpo, está sendo tratado. Já saiu da UTI, já está no quarto. Já está recebendo medicamentos mais leves, discipulados mais leves, já estão começando a fluir. Estão amadurecendo. Porque entenderam que as coisas não acontecem na força do nosso braço. Então pare de olhar para o natural e esperar algo. Olhe para você e veja uma mudança em você. Quer viver milagres? Quer viver o sobrenatural? Então rompa com tudo que é abalável. Como que eu vou viver o sobrenatural olhando para o natural? É sobre o natural. Está acima. Fala para o teu irmão, vem comigo, irmão. Vamos viver o sobrenatural de Deus. Fala para o teu irmão, sai do visível, sai do abalável. Vamos correr a nossa corrida para um ambiente onde só o que é inabalável permanece. A nossa fé nos conduz a isso, a uma corrida proposta, ao prêmio da nossa vocação. Cristo em nós. Cristo em nós. Nosso Deus é um Deus que vai abalar, é um Deus que vai arrancar, que vai derrubar tudo o que é abalável, para que somente o inabalável permaneça. E isso está em Hebreus 12, do 27 ao 28. É nessa carta que nós estamos lendo, no final dessa carta. Ou seja, o capítulo 11 ele fala dos antigos, como eles viviam na fé. E ele fala agora da nossa dificuldade de viver em fé. Porque nós temos Cristo como autor e consumador da fé. Ele é a nossa referência, Ele é a nossa vida, irmãos. Agora olha a dificuldade que nós temos de viver uma vida crucificada. Quantos de nós ainda temos dificuldade de abrir mão do eu? Quantos de nós ainda temos dificuldade de abrir mão do egoísmo, da soberba, do eu posso, eu consigo, sozinho? Uma geração crucificada entende o que é não ter mais livre-arbítrio. Levanta a tua mão comigo e diga: uma geração crucificada entende o que é não ter mais livre-arbítrio. Pastor, mas eu quero fazer porque a Bíblia diz que eu tenho livre-arbítrio para fazer. Você tinha sim o livre-arbítrio de decidir quando você tinha a sua vida. Mas quando você passa pela cruz, a sua vida fica na cruz. E aí você sai do outro lado gritando e dando glória a Deus, dizendo: já não vivo mais eu. Já não vivo mais eu, mas é Cristo agora que vive em mim. E se é Ele que vive em mim, não é a minha vontade em mim, é a vontade dEle em mim. Eu não tenho mais o livre-arbítrio, é Ele que governa. Uma geração crucificada não tem dificuldade em ser santo. Eu tenho uma dificuldade com a santidade. Tenho dificuldade em me santificar. Sabe por que você tem dificuldade em se santificar? É porque você ainda não é santo. E se você ainda não é santo, é porque você ainda não começou a exercer a vida nova que está em você. Porque tudo aquilo que você faz, que é pecado, é inspirado em Adão. E Adão e Cristo no mesmo lugar não entram, não cabe. Um tem que morrer e Cristo não morre, porque Ele é invencível. Amém? Ele está acessível a todos. Quem tem que morrer é Adão. É o desejo pelo pecado. Vida crucificada. Fala comigo aqui, jovens dessa casa. Diga comigo assim: jovens crucificados
Vocês estão com a barriga cheia de churrasco, né? Mais alto, diga: jovens crucificados não tem problema com santidade, não tem problema com o namoro santo, não tem problema com sexo antes do casamento. Sabe por quê? Porque eles não sentem desejo nisso, porque eles têm uma vida crucificada, eles entendem o que é ser santo. Glória a Deus. Sabe o que mais pega, irmãos? É que quando nós liberamos uma palavra sobre a cruz, mais a gente vê o quão distante da cruz nós estamos, mais a gente vê o quão distante da natureza de Cristo estamos. Sabe por quê? Porque a cruz revela quem nós somos. Uma vida crucificada revela quem nós somos. Fala isso pro teu irmão: uma vida crucificada revela quem você é. Uma geração crucificada não tem dificuldade em dizimar, em ofertar, em primiciar, pois entende que sua vida já não é mais sua e que tudo aquilo que é seu não pertence a você, é dele. Uma geração crucificada não tem problema em perdoar pessoas. Ai, ai, ai. Se você está crucificado, perdoe, irmão. Quem vive uma vida crucificada não tem problema em perdoar, porque a vida, o próprio perdão habita dentro de você. Fala para o teu irmão: não tenha problema e nem dificuldade em perdoar. Então diga comigo: uma geração crucificada não tem problema em perdoar as pessoas. Você viu como acabou aqui, ó? Uma geração. Sabe por quê? Porque a gente não quer perdoar as pessoas. A gente quer viver no nosso mundinho. Tá vendo? Fez mal para mim. Aí coloca aqueles postzinhos no Facebook: te desejo em dobro aquilo que tu desejas pra mim. Pronto, falei mesmo. Hashtag chupa que é de graça. Que diacho de crente é esse, irmão? Sabe o que você tem que desejar pro teu próximo? O que você deseja pra você mesmo. Então dá uma piscadela pro irmão que tá do seu lado aí. Dá uma piscadelinha assim pra ele e fala assim: eu te perdoo, viu? De verdade, viu? Depois nós conversamos. Então fala comigo em voz alta: uma geração crucificada não tem problemas em perdoar as pessoas e perdoar a si mesma. Permita-se, irmão, se perdoar, pelo amor de Deus. Pare de arrastar esse caminhão de jugo sobre você. Vem para Jesus, porque o caminho dele é mais leve. O fardo dele é leve, o jugo é suave. Perdoe-se a si mesmo. Pare de levar dentro de você emoções que não te pertencem mais. Estou encerrando. Diga comigo: uma geração crucificada não tem dificuldade em assumir o erro. Aonde que acontece as tretas de casal? A maior dificuldade da treta de um casal é um dos dois reconhecer que está errado. Mas é que parece um pincher endemoniado. E é só falar assim: tá bom, amor, eu errei. Por dentro você está assim: eu estou certo, mas eu errei. Quantos aqui ainda tem dificuldade? Levante a mão. Seja fiel, irmão. Não é, Jorge? Não é difícil? A vontade que a gente tem de chutar o pincher às vezes. Você dá um chute nesse cachorro endemoniado. Mas uma vida crucificada reconhece o erro para acalmar a situação, irmão. Aquele que carrega a natureza de Cristo não quer entrar em treta. Isso não é só com casal, não. Na empresa que você trabalha, às vezes você tem a dificuldade de reconhecer que você errou. Esses dias aconteceu uma situação com o filho aqui da casa e nós falamos com ele: permaneça na sua posição. Ah, mas falaram de mim. Deixa falar, cara. Ah, mas me acusaram. Acusar é uma coisa, provar que fez é outra. Faz assim comigo, faz assim. Ah, falaram, fez, não fez. Irmão, fica na sua. Não, que eu vou pedir conta. Vai pedir conta nada. Você fica no seu lugar. Ei, se posiciona que Deus vai te honrar. Não passou meia hora, me mandou o print e o áudio do trouxa que tinha acusado ele. Ô, cara, desculpa aí, acharam o negócio lá, não foi você.
Eu falei, tá vendo? Se você pede conta, você ia assinar o erro que te acusaram. Mas quando você permanece, e eu falei para esse filho ainda, eu falei assim, ó, perder, deixar cair é uma coisa, é um acidente, pode acontecer. Agora, falar que você furtou ou roubou, eu conheço a tua identidade, você jamais faria isso. Permanece. Permaneceu, Deus honrou no mesmo dia. Fala pro teu irmão, permaneça. Aqueles que são crucificados não tem problema com o ego, irmão. Deixa te acusar, deixa falar, deixa fazer, e blá blá blá, e blá blá blá. Aí eu vou falar, posso falar? Jorge, posso falar? O Jorge estava trabalhando numa empresa que é assim, ó, é uma de um lado e a outra do outro, não era? Aí ele trabalhou em uma que queria contratar ele de novo, e ele estava na outra, não é isso? Irmãos, o Zé Povinho de cá pulava o muro de cá para falar mal dele. E eu conheço o filho que eu tenho. Falei, já que ele vai derrubar um concreto na cabeça desses caras aí. Já que ele vai pegar uma betoneira dessa aí, vai concretar o cara na vala. E a gente conversando, né? Mantenha-se firme. Manteve firme. O que aconteceu? Os caras que pularam pra cá, pra fofocar dele, teve que voltar pra lá e aturar, porque ele também pulou pra lá e foi registrado. Ó, quem me viu passando pela prova e não me ajudou. Tem sabor de mel. É assim que Deus faz. Fala pro teu irmão, fique em paz, permaneça em Cristo, e Deus lutará em seu favor. O que eu preciso fazer, pastor? Deixa o Adão aqui, ó. Uma geração crucificada não tem problema com o adultério, não tem problema com pornografia, não tem problema com fornicação. Porque uma geração crucificada entende que todas essas coisas não pertencem mais ao novo ambiente jurídico que ele vive. Cantadas não o afetam mais. Desejos emocionais não o afetam mais. A pornografia não chama mais a atenção dele. Sabe por quê? Porque agora é a vida de Cristo nele. Vou fazer uma pergunta que você talvez ache idiota, mas eu tenho que te fazer. Você já imaginou Jesus assistindo pornografia? Você já imaginou Jesus traindo alguém? É isso que nós temos que entender. É a vida dele em nós agora. Então fica muito mais fácil. Nós perdemos. O fato de você perder o desejo não vai dizer se que você é menos homem ou mais homem, ou mais mulher ou menos mulher. Não, isso vai mostrar no mundo espiritual que você está se tornando santo. O próprio apóstolo Paulo fala para os discípulos dele, para aqueles que caminhavam com ele: sejam santos como eu sou. Ou seja, a própria vida dele era um exemplo para as pessoas de que é possível sim permanecer na cruz. Amém ou não? A última para encerrar. Uma geração crucificada Amém. A pastora está reforçando aqui a respeito do falar, as acusações, que Jesus, sendo o Filho de Deus, foi chamado de filho de Beelzebul. Assim como o diabo teve a ousadia de transportar não, né? O Espírito de Deus transportou ele ao deserto, e o diabo foi lá sassaricar atrás dele. Com toda a ousadia que ele tem. Então, se o próprio Jesus suportou, suporte, porque agora é a vida dele em nós. Amém? Amém? Uma geração crucificada. Levanta a tua mão e diga: uma geração crucificada carrega a natureza de Cristo. Versículo 4. As provas que passamos revelam o amor do Pai. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue, e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que Ele vos dirige como a filhos. Abre aspas. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por Ele for repreendido,
Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Então talvez você esteja achando essa palavra uma palavra dura. E é exatamente isso que o escritor está falando. Não esqueçam das palavras do Senhor. Que o Senhor, Ele repreende a quem ama. Ele exorta quem é filho. Então se você está se sentindo corrigido nessa manhã, sinta-se amado por Deus, amém? Porque diferente daquela correção que era nos imposta, no sentido do vai para o banco porque você está em pecado, agora no novo pacto é diferente, irmãos. Desde quando punir alguém que está em pecado vai melhorar o pecado do outro? O que arranca o pecado do mundo é a vida de Cristo em nós, amém? O que tira uma pessoa de uma vida de pecado é aquilo que o Francisco falou na quarta-feira: vida com um pai, discipulados, coração entregue, vontade de mudar de vida, ainda que esteja difícil. E entenda uma coisa: o diabo vai manipular a tua mente se você estiver fora de Cristo. E é claro que tudo lá fora vai ficar mais gostoso, porque a tua mente, em vez de estar aqui, ela está aqui. Deixa o Senhor abençoar a tua vida. E aí ele fala no versículo 8: agora, se vocês estão sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então vocês não são filhos legítimos. Olha que forte isso. Ele está falando de um grupo de pessoas. Agora, se você está sem a orientação a qual todos estão participando, isso significa que você está no mesmo ambiente, mas não quer receber o alimento que está sendo dado. E isso para Deus é como se você se tornasse um filho ilegítimo. Tipo, eu estou num lugar onde eu não queria estar. Eu pertenço a uma casa que eu não queria pertencer. Além do mais, e aí ele vai falar dos nossos pais naturais, que nos corrigiam por um pouco tempo, que nos disciplinavam por um tempo curto, mas o Senhor, Ele nos corrigirá sempre que precisa. Ele fala no versículo 11: toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de alegria, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, ela produz fruto de justiça e paz para todo aquele que por elas forem disciplinados. Sendo assim, e aí é uma palavra minha para vocês nessa manhã, amém? Versículo 12: sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés. Irmão, olha para mim. Preparem nesses dias para vocês caminhos retos. Fortaleçam as suas mãos. Ajustem esses joelhos vacilantes. Vamos andar em caminhos de retidão, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. E eu quero liberar essa palavra nessa manhã. Você não vai se desviar, você vai ser curado. Você não vai procurar caminhos tortos, você vai andar em retidão. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá a glória de Deus. Se esforcem todos os dias para serem santos. Se esforcem para todos os dias terem essa natureza de Cristo sendo amadurecida em vocês. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote em vós e cause confusão, contaminando a muitos. Que não se abrigue entre vós, presta atenção, irmão, que não se abrigue entre vós nenhum imoral, nenhum profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. Se coloque de pé.
Essa manhã é uma manhã de reflexão. Se tem algo que me comove, que me chama a atenção, é a frase: Jesus ou Barrabás? E a frase, feche seus olhos, e a frase nessa manhã é a mesma: Cristo ou Satanás? Quem você escolhe? A cruz que mata a natureza adâmica, ou a vida de Adão em você, vivo, fazendo com que todo o pecado, com toda a desgraça que possa ser feita aconteça? A vida de Cristo ou a vida em Adão? Vidas crucificadas não tem problema em viver dias de dificuldades, porque ele aprende a viver no muito, no pouco. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. E a nossa cautela nesses dias é para que nenhum de vocês se desvie, para que nenhum de vocês abandonem a cruz de Cristo, para que nenhum de vocês abandonem esse processo de formação. Eu quero repreender da tua mente toda voz maligna, toda voz de enganação. E o nosso posicionamento nessa casa é um posicionamento de pais apostólicos, que cuidam e amam de cada filho, mas também só cuidam de áreas que eles entregam. Nós não arrombamos portas. Mas esta manhã é uma manhã de libertação para muitos que querem ou que quiserem serem libertos. Libertos do medo, libertos da ansiedade, libertos de toda sorte de complicação. Feche os teus olhos. Uma geração crucificada não tem medo de confrontar o pecado. Entenda uma coisa: nós somos uma geração que ama o pecador, mas que rejeita o pecado. Que as bênçãos se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Cara, isso é lindo. É a bênção até 1000 gerações. E você querendo sair fora disso, você querendo viver em ambientes contaminados, e o Senhor te chamando para um ambiente de vida. O Senhor declarando: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, a minha bênção será sobre vocês até 1000 gerações. Não se atreva, meu irmão, a roubar a bênção do teu filho. Não se atreva a roubar a bênção do teu neto, porque é através da sua fé que ele vai continuar. É através da sua fé, Léo, é através da sua fé, Maria, que a descendência do Mateus vai continuar firme no Senhor. É até 1000 gerações, tua família, irmão, os teus filhos, os filhos dos teus filhos. E a